Olá, tudo bom? É bom estar com vocês de novo no dia de hoje. Sejam bem-vindos ao nosso curso de O Pentateuco Visto de Cima, uma aula de escola dominical que é apresentada na Igreja Presbiteriana de Riachão do Jacuípe, Bahia. A nossa primeira aula é Histórias, Leis e Exortações. O professor João França, pastor da igreja, ok? Então, nossa aula de hoje vai ser uma aula bem introdutória em relação ao tema que nós vamos desenvolver, que é o Pentateuco aplicado à vida cristã, ok? Primeiro vamos começar com a ideia de Pentateuco desvendando a história sagrada. O Pentateuco ele é um conjunto de livros, né, por assim dizer, que desenvolve aquilo que nós conhecemos como a história sagrada nele. O que é o Pentateuco? O Pentateuco, o nome Pentateuco já deriva da palavra grega que reproduz os 5 livros de Moisés. Penta, 5, teuco, tomos. 5 livros. Abarca os 5 livros de Moisés, que são conhecidos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros eles abarcam todo o pensamento mosaico que nós conhecemos como Pentateuco, os 5 livros iniciais da Bíblia Sagrada, ok? A pergunta fundamental é por que ele é importante para a nossa vida como Igreja de Jesus Cristo? Veja, ele é importante porque toda a fundamentação bíblica, teológica e da vida cristã estão nos 5 livros do Pentateuco. Tudo aquilo que vem posteriormente vem se desenvolvendo em cima do Pentateuco, que é conhecido como também a Lei de Moisés. Então ele é importante porque ele é o fundamento da fé cristã, fundamento das raízes e da fé judaico-cristã, como nós professamos e como nós entendemos. Então é importante estudar, conhecê-lo, meditar sobre ele, conhecer mais sobre o que ele tem a nos ensinar, embora seja uma literatura que as pessoas consideram antiga, é uma literatura que comunica muito mais a nossa realidade do que se imagina, né? E o que você pode aprender com o Pentateuco? Exatamente isso. Você consegue aprender com o Pentateuco o desenvolvimento da história da redenção, o desenvolvimento dos projetos divinos. Você consegue olhar para o Pentateuco e aprender muito mais do que você aprenderia em qualquer outro documento do Novo ou do Antigo Testamento. O Pentateuco ele é, por assim dizer, a base, o alicerce de toda a teologia posterior construída na Bíblia Sagrada, nos profetas, nos salmos e nos demais escritos. Então, a lei de Deus ela é de fato o fundamento. Tanto é que Pentateuco ele é sinônimo também para descrever a ideia da lei de Deus, aquilo que Deus revelou especificamente a Moisés, ok? Ah, em termos da narrativa 1, nós vamos entender que estudar o Pentateuco é como ir a uma jornada através do tempo. À luz do tempo, você consegue ver o desenvolvimento do Pentateuco à luz de toda a revelação bíblica, né? Essa narrativa ela segue a estrutura da redenção, que é a criação, queda, redenção e consumação. Gênesis de 1 a 2 você vai ter lá a criação, Gênesis de 3 a 11 a questão da queda, Gênesis de 12 a 50 você vai ver a questão da redenção sendo desenvolvida, Êxodo capítulo de 1 a 15 também. Até o capítulo 20 de Êxodo você terá a ideia da redenção, de Números até o final do Pentateuco você vai ter a ideia da consumação e restauração de tudo. Então, esse processo de criação, queda, redenção e restauração, geralmente a tradição reformada vai trabalhar criação, queda, redenção e, posteriormente, hoje a igreja reformada ela desenvolve o conceito de consumação, embora isso já esteja enraizado na tradição continental, bem como na tradição insular. A tradição continental, na obra do Gerhard van Groningen, ele vai trabalhar essa ideia, né? Criação, queda, redenção e consumação. Inclusive, tem uma obra dele chamada Da Criação à Consumação, em 3 volumes, publicado pela editora Cultura Cristã, na qual ele desenvolve muito bem isso. E no livro Revelação Messiânica do Antigo Testamento e O Progresso da Revelação, são 2 livros, né? Então, a Revelação Messiânica do Antigo Testamento é um livro mais volumoso, ele desenvolve também conceitos embrionários desta ideia, como também o Progresso da Revelação, que é um livro mais fino, onde também é parte dessas ideias como sendo algo derivado do texto sagrado. Então, do ponto de vista da criação, eu tenho o Gênesis de 1 a 2, onde Deus criou o universo e a humanidade à sua imagem, então tudo é criado de acordo com a imagem de Deus e segundo a vontade de Deus. Adão e Eva desobedecem a Deus e são expulsos do Éden, dentro do processo que nós vamos ver da criação, e Deus promete um descendente que vencerá o mal. Esse é o conceito básico, o mundo criado,
Adão desobedece e assim sucessivamente, né? Nesse conceito, no capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 11, você tem a humanidade se rebela contra Deus e é corrompida pelo pecado. Então, Adão e Eva é expulso e você chega até a Torre de Babel na rebelião do homem. Deus pune a humanidade com o dilúvio, né? Nós vemos aí um capítulo 6, 7, capítulo 7 e 8 de Gênesis. Noé e sua família são salvos e se recomeça a história. Gênesis 9 vai falar sobre isso, Gênesis 9 e 10. E no capítulo 11 você tem lá a famosa Torre de Babel implementando a rebeldia do homem mais contumaz que nós conhecemos. Veja, nos capítulos 12 a 50, entendendo o conceito de queda, você vai ter que Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele. Abraão, Isaac e Jacó peregrinam por toda a terra prometida, como consequência de toda a ação de Deus por causa da queda humana. José ele é vendido, torna-se escravo, né? E torna-se depois o governador do Egito. Então nós temos aí esse cenário de queda, prelúdio para a redenção, né? No conceito de redenção e instauração, você vai ter lá, Deus faz uma aliança com Israel no Monte Sinai, né? Os 10 mandamentos e outras leis são dadas ao povo de Deus e Moisés se torna o guia do povo de Deus por 40 anos. Então, uma aliança e entrega da lei como sendo os princípios da redenção e da consumação, restauração. Êxodo 19 até Deuteronômio 30, Êxodo 19 e 34, né? Esses dois textos vão mencionar para nós a relação lei e redenção. Muito interessante ler essas duas passagens que vão falar exatamente deste aspecto importantíssimo do conceito do Pentateuco, para a gente entender melhor o Pentateuco, né? E também você tem aí Números de 1 a 36, onde os israelitas são escravizados no Egito. Moisés é chamado por Deus para ser libertador desse povo e as 10 pragas afligem o Egito. Êxodo, os israelitas são libertados e cruzam o Mar Vermelho. Então eles passam o Mar Vermelho, né? Esse processo todinho agora, da jornada do Mar Vermelho para frente, é narrado com muita propriedade em Números. O povo enfrenta desafios e murmurações no deserto, Deus pune a desobediência e prova a fé do seu povo. A nova geração se prepara para entrar na terra prometida, encontrando a questão da consumação da promessa, né? E aí termina na consumação o discurso de Moisés, Deuteronômio capítulo de 1 a 31, né, o capítulo 1 até o capítulo 31. Moisés, o que é que ele faz? Ele recapitula para nós a história e a lei para a nova geração. Moisés exorta o povo a amar e obedecer a Deus, e Moisés abençoa o povo e sobe ao monte Nebo, onde ele morre. Então você tem aí o conceito de consumação da história e da restauração. A Deuteronômio 29 até Deuteronômio 34, você tem a renovação da aliança, onde Josué é escolhido para liderar o povo na conquista de Canaã, a aliança com Deus é renovada em Siquém, né? E o povo se compromete a seguir a Deus e seus mandamentos. E aí eu tenho o Pentateuco como a história de Deus entre os homens. Eu tenho Moisés como personagem principal, né? Moisés é o personagem principal, mas o seu papel visava cumprir os propósitos de Deus dentro do processo da história da redenção. Agora, há ações de Moisés que apontam para Cristo, tipificam de alguma forma Cristo. Por exemplo, a libertação do Egito, né? Então, Moisés ele é chamado para libertar o povo do Egito. Cristo é mandado para libertar o povo do seu cativeiro egípcio, que é o seu estado de pecado. Moisés ele se torna o mediador da aliança. Cristo ele não é só o autor da aliança, mas também o mediador dela. O sacrifício e intercessão que Moisés faz para o povo, né, tanto no evento lá da batalha, né, onde Deus faz com que Moisés levante os braços e dois auxiliares o ajudem, então também essa questão, a questão da murmuração contra ele, o povo é tudo morto lá pela pisadura pela mordidura das serpentes, e aí Moisés intercede pelo povo e tudo mais, nós conhecemos bem a história, né? Esse é um ponto interessante que a gente tem dentro do processo do sacrifício e intercessão de Moisés, né? Cristo também ele oferece sua vida em sacrifício e ele intercede pelo seu povo, né? Moisés é retratado na Escritura como sendo o líder e guia do seu povo. Cristo é o líder e o guia da sua igreja. E Moisés ele morre, né? E o conceito de morte e ressurreição é apresentado de maneira emblemática nesse texto, porque não sabe onde foi enterrado, onde está a sua sepultura, né? Não se sabe nada sobre Moisés nesse sentido da morte dele. Então, essa ideia de que não saber onde está enterrado
e a perspectiva de que ele sempre volta no sentido da lei e tudo mais, e lá na frente você vai ter lá a ideia de Moisés e Elias aparecendo na transfiguração. Então se tornou como que um emblema da ressurreição que Cristo traz. Cristo morre e ele ressuscitou. Então essa ideia são as ideias principais que dominam o conceito de Moisés como sendo um tipo também do Senhor. Agora, o autor e o seu contexto. Quem é o autor do Pentateuco e qual contexto ele escreve? Moisés é o servo de Deus escolhido para salvar, Êxodo capítulo 3, versos de Êxodo 3 até Êxodo 12. Moisés, de fato, é o autor tradicional do Pentateuco, ninguém se atreve a negar isso, os que se negaram já foram silenciados, eles não têm nem a pesquisa que fizeram, ela é considerada hoje como válida, porque as muitas evidências depõem contra toda evidência contrária de que Moisés, de fato, é o autor do Pentateuco. Ele escreveu sob a inspiração do Espírito Santo, isso é muito perceptível no texto do Pentateuco, e Deus revela a Moisés e ao povo de Israel dentro do processo que o Pentateuco registra. E aí eu tenho aqui que Moisés ele foi nascido em meio à opressão, Moisés foi salvo da morte por um decreto divino criado na corte de Faraó. Ele renunciou aos seus privilégios para se identificar, né? No primeiro tópico aqui que eu quero destacar é quando o rei ele se sente ameaçado e manda matar todas as crianças e os pais de Moisés ocultam ele durante 3 meses para que ele de fato, depois de 3 meses, ele é lançado no rio, né? Depois ele é criado na corte de Faraó, ele renunciou aos seus privilégios para se identificar com o seu povo, que é sofrido os castigos lá no Egito. Ele é chamado por Deus no Monte Horebe, Moisés recebeu a missão de libertar os israelitas da escravidão do Egito, como nós conhecemos lá diante da sarça ardente. Confere ousadia, ele confrontou o faraó e operou sinais e maravilhas para mostrar o poder de Deus, debaixo da autoridade de Deus sempre. E o registro do Pentateuco coube a ele e depois a Josué, né? Êxodo capítulo 17, versículo 14 menciona esse fato que Josué ele se torna também aquele que vai concluir a obra de Moisés no Pentateuco, ok? Essa foi a nossa aula, que Deus possa abençoar vocês, tendo a sua graça. Nos vemos na nossa próxima aula, para a glória de Deus somente. Um abraço e Deus abençoe.